Meus irmãos, o texto da nossa meditação dessa noite está localizado no livro de Atos. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 9. Enquanto nós abrimos as nossas Bíblias, as crianças e os responsáveis do culto infantil podem vir aqui até a frente para que nós possamos orar e consagrar o momento deles e o nosso de pregação da palavra ao Senhor. Todas as crianças e os responsáveis do culto infantil podem vir aqui à frente para nós orarmos juntos. O exército continua quase predominantemente feminino, né? Mas nós cremos, o Senhor vai acrescentando mais e mais. Muito bem. Vamos orar, meus irmãos, agradecendo ao Senhor por esse momento e pedindo a iluminação dele, tanto para nós quanto para as nossas crianças. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de lermos a tua palavra e de podermos, a Deus, tratar dela livremente, sem nenhum impedimento por parte do nosso país. E também, ó Deus, porque o nosso coração já tem sido trabalhado, nós cremos nisto, para receber o ensino da tua palavra. Que o Senhor assim possa também, ó Deus, continuar trabalhando em nós e também nos nossos pequeninos e pequeninas que aqui estão. Nós oramos pedindo ao Senhor que haja a iluminação do teu Espírito, para que nós compreendamos os conteúdos aqui ensinados e possamos praticá-los na nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, as crianças podem descer. E quanto a nós, meus irmãos, temos aqui diante de nós o texto de Atos capítulo 9, versículo 31. Apenas este versículo. Nós vamos meditar nele nessa noite e nós esperamos que o Senhor fale ao nosso coração e conduza as nossas mentes na interpretação correta do texto e também na edificação das nossas vidas. Apenas Atos capítulo 9, versículo 31. Por se tratar de um versículo só, eu quero convidar a igreja para que esteja lendo esse versículo comigo neste momento. Atos 9, 31. Vamos ler a palavra do Senhor, irmãos? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Amém. Vamos orar mais uma vez? Glorioso Deus, queremos agora consagrar esse momento ao Senhor, momento este em que a tua palavra foi lida e será exposta. Nós oramos para que o Senhor possa não somente falar aos nossos corações, mas também produzir frutos em nós através daquilo que nós vamos ouvir. Nós consagramos este momento ao Senhor e desde já pedimos que as nossas mentes e corações estejam completamente voltados para aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu disse de manhã, e aqueles que estavam aqui devem se lembrar, que o tema que tem sido trabalhado dentro do meu coração e tem sido também alvo dos meus estudos, para que nós possamos compartilhar nesses momentos de culto à noite, no domingo, ainda falando sobre a igreja, mas agora eu gostaria de falar sobre o crescimento da igreja. Eu gostaria de falar a respeito do que a Bíblia espera da igreja em termos de crescimento, qual crescimento nós devemos buscar. Eu acredito que são muitas coisas que podem fazer parte da nossa meditação nesse tema, mas hoje eu queria introduzir, porque é uma mania que eu tenho mesmo, de direcionar toda a nossa linha de argumentação para um ponto, e a partir desse ponto nós vamos encontrando os vários desenvolvimentos ao longo aqui dos nossos estudos, dos nossos sermões do domingo à noite. O livro de Atos é o livro por excelência sobre o crescimento da igreja, porque aqui nós temos a maneira pela qual a palavra de Deus saiu de um ponto do globo terrestre, Jerusalém, a saber, e se espalhou por toda a terra. Inclusive, meus irmãos, o grande ponto definidor desse acontecimento foi justamente o Pentecostes. E ao contrário do que alguns pensam, Pentecoste não é um ato que aconteceu apenas naquele momento. Pentecoste não é o nome que se dá para o momento em que o Espírito Santo caiu e foi derramado sobre a igreja. Mas Pentecoste é o nome de uma festa.
É o nome de uma festa da colheita, inclusive, que era prescrita na lei de Moisés. O Pentecoste, meus irmãos, fazia parte de uma coletânea de 3 festas fixas que aconteciam no 7º mês do calendário judaico. Nós temos no primeiro dia do 7º mês o Pentecostes, no 10º dia do 7º mês o dia da expiação, e no 15º dia nós temos a festa dos tabernáculos. Essa última durava 7 dias. Nós encontramos essas informações em Levítico 23, versículos 15 a 44. E por que o Espírito Santo foi cair e foi ser derramado sobre a igreja justamente no Pentecostes? Porque o Pentecostes era uma festa judaica que alcançava os povos vizinhos. Os irmãos se lembram, por exemplo, quando Ruth trabalhava nos campos de Boaz, em que chegava-se o momento de colher. E por que se colhia? Porque era o 7º mês, era o mês que nascia o trigo, era o mês que nascia o milho. E a ordem que Boaz deu foi a seguinte: quando vocês forem colher, deixem cair mais espigas, porque aí os estrangeiros vão pegar. Qual é o objetivo, então, da festa do Pentecostes? Era integrar aqueles que não eram israelitas de nascimento às festividades e à aliança que Deus havia feito com eles. Nós sabemos, meus irmãos, que muito embora Deus tenha se revelado nacionalmente primeiro em Israel, Deus é Senhor de toda a terra. E o Pentecostes foi justamente o momento em que isso aconteceu, porque no Pentecostes, Jerusalém era tomada por pessoas que eram parte de todos os cantos do mundo. Foi por isso que ali, naquele momento, o Espírito foi derramado e Pedro discursava na sua própria língua e todos os outros ouviam nas línguas deles. O que Deus estava fazendo ali? Deus estava, pelo Espírito Santo, derrubando o primeiro obstáculo por natureza da pregação da palavra, que é o idioma. Nós só podemos falar, meus irmãos, no nosso idioma, e você só pode entender no seu idioma. Agora, pelo Espírito Santo, Pedro discursava em aramaico, provavelmente, e as pessoas que não falavam aramaico e nunca tinham ouvido essa língua, entendiam como se houvesse uma tradução simultânea miraculosa nos seus ouvidos. Existe um debate entre os estudiosos para saber se o milagre foi nos ouvidos de quem ouviu ou na língua de Pedro, mas o fato é que esse foi o grande milagre e esse foi o momento em que Deus escolheu a cidade de Jerusalém para, a partir dali, levar o evangelho para as outras localidades do mundo. E a partir daí, meus irmãos, Atos descreve a igreja como estando em constante crescimento. Quando Pedro começa a pregar dentro ainda dessa festividade do Pentecostes, nós encontramos a informação no livro de Atos que quase 3.000 pessoas foram acrescentadas à fé naquele dia. Em Atos capítulo 4, depois que Pedro é liberto da prisão, nós encontramos uma informação de que quase 5.000 pessoas, além daquelas, haviam se juntado àqueles que creram no Senhor. Até o momento em que Atos descreve a igreja como a multidão dos que creram, em Atos 4:32. A igreja cresceu exponencialmente no livro de Atos, meus irmãos. E coisas assim nós não vemos todos os dias. O crescimento em Atos é um crescimento miraculoso, específico daquela época, ou é algo que nós podemos vivenciar hoje também? Esse é um outro ponto que os estudiosos debatem. Se o Espírito Santo derramado sobre a igreja foi apenas para aquele momento, ou se é algo que continua ativo e vivo nos mesmos termos. Bom, como eu disse, eu quero definir com você hoje que tudo que nós lermos, não só hoje, mas em outros momentos no livro de Atos, é uma história possível de ser repetida hoje. Então nós vamos defender que aquilo que está presente em Atos pode acontecer hoje também. E se pode acontecer hoje, nós nos perguntamos, por que não acontece? Se pode acontecer, se o Espírito Santo ainda continua ativo e presente nos corações, por que nós não vemos 3.000 pessoas se convertendo? E aqui, meus irmãos, com todo respeito, não é o tipo daquela conversão do Billy Graham, que é quando ele pregava nos estádios. Inclusive, Billy Graham era um evangelista norte-americano, cujo maior público foi exatamente no Brasil. Nos anos 80, ele pregou no estádio do Maracanã. Naquela época, cabiam mais de 200.000 pessoas. E, naquele momento, Billy Graham faz ali o seu apelo, quem quer aceitar Jesus, quase o estádio inteiro levantou a mão. E eu não estou falando desse tipo de coisa. Eu estou falando, meus irmãos, de conversão. Eu estou falando de mudança de vida, de momento onde você pode perceber transformação na sua vida. Porque responder a um apelo pode ser um meio que já foi muito usado, mas nós acreditamos que nós precisamos de mais do que isso. Nós precisamos que a transformação ocorra internamente e se prove através dos nossos atos. E é exatamente sobre isso que o livro de Atos vai falar. Por que
que essas conversões em massa, conversões genuínas, verdadeiras, aconteciam tanto naquele tempo e hoje não acontece com tanta frequência. Não estou dizendo que não acontece, porque se os irmãos forem ver, uma das igrejas, um dos países que experimentou uma grande onda de conversões em massa, genuinamente falando, foi a Coreia do Sul. A Coreia do Sul possui hoje as maiores igrejas do mundo e para nossa alegria, são presbiterianas. Isso que é o mais legal de ver. A Coreia do Sul hoje, meus irmãos, que é um país desse tamanho, comparado com os outros que tem ali na Ásia, tem igrejas que precisam de pelo menos 6 cultos por domingo, porque seus membros ultrapassam o número de 500 mil. Então, eu não consigo imaginar 500 mil pessoas dentro de uma igreja. Sinceramente, não consigo. Não consigo dimensionar o tamanho que essa igreja teria. Mas é o tipo de coisas que Deus pode fazer pelo Espírito. E eu acredito, irmãos, que o caminho está descrito na Bíblia. E é exatamente por isso que eu estou me voltando, quando vamos falar sobre crescimento, primeiro para o livro de Atos. O livro de Atos, em especial, nesse versículo que nós cremos é um sumário perfeito da situação da igreja, é por isso que nós estamos só no 31 hoje, vai nos falar a respeito das características de uma igreja que cresce. Eu gostaria de falar sobre isso com você, porque eu tenho certeza que em algum momento da sua vida, se é que não é a pergunta que está pairando na sua mente hoje, é a seguinte: o que nós precisamos fazer para a igreja crescer? Ou talvez se você olhar ao seu redor e você se perguntar, talvez se você, no seu ponto de vista, entender que a igreja não está crescendo, o que nós precisamos fazer então para que ela cresça? Então é isso que eu gostaria de poder falar nessa noite aqui com os irmãos. E a partir de hoje, não somente no livro de Atos, mas em outros momentos, nós também vamos continuar falando a respeito desse tema, o crescimento da igreja. É a primeira vez que eu prego sobre isso, é a primeira vez que o estudo está direcionado para isso, e é exatamente esse o meu desafio. Junto com você, nós vamos tentar entender o porquê as coisas aconteciam lá, e talvez hoje não aconteçam com tanta frequência. Peço então para que você se volte com muito temor e tremor para a palavra de Deus, para que nós possamos observar, segundo ela, aquilo que nós estamos nos propondo a falar. Outra coisa interessante do livro de Atos, meus irmãos, é que o livro de Atos está condicionando o crescimento da igreja ao Espírito Santo. Nós encontramos essa informação já no capítulo 1. No capítulo 1, a cena que abre o livro de Atos é Jesus sendo assunto aos céus. É Jesus sendo elevado às alturas, voltando para o seu lar. E quando Jesus conversa com os discípulos sobre isso, um dos versículos mais famosos é o 8. O texto diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Essa promessa de Jesus acabou se cumprindo no capítulo 2, e nós percebemos, meus irmãos, que o Espírito Santo está totalmente envolvido no processo de crescimento da igreja. Quando o livro de Efésios vai falar sobre isso, o texto vai falar que nós somos, no capítulo 4 daquela carta, um só corpo, com um só batismo e um só Espírito. O Espírito Santo presente nos corações da igreja é justamente o meio pelo qual a igreja vai crescer. E nós temos que acreditar nisso, meus irmãos, porque hoje nós vivemos, teologicamente falando, na era do Espírito Santo. No Antigo Testamento nós tínhamos Deus falando por meio dos profetas. Depois o Senhor Jesus Cristo veio em carne, anunciado pelas promessas antigas. E hoje o penhor, a presença de Deus nas vidas dos cristãos é o Espírito Santo. Ele é o Consolador derramado por Jesus, porque ele já não mais estaria aqui. Então Deus se faz presente na igreja por meio do Espírito. O Espírito que é dado a todos aqueles que são de fato filhos de Deus. Agora, isso quer dizer, meus irmãos, que nós precisamos, quando falarmos de crescimento da igreja, nós precisamos nos perguntar como o Espírito Santo age na igreja. Então, se você me permite, todas essas palavras sobre crescimento que nós vamos ter daqui para frente, na verdade, vão ser uma aula de pneumatologia aplicada, ou seja, sobre o Espírito Santo. Eu não sei se você já teve momentos nos quais a sua meditação diante do Senhor era o Espírito Santo. Então hoje eu gostaria de poder falar com você, inaugurando esse momento aqui, sobre a atuação do Espírito Santo. E por que ela é tão importante na igreja e por que ele está presente na igreja que cresce. Quero defender com os irmãos a seguinte tese: a igreja que cresce tem 3 características no depender do Espírito Santo: paz, temor e conforto.
3 palavras, 3 substantivos que aparecem aqui em Atos 9:31. Para que os irmãos tenham a devida ênfase, né? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. São essas as nossas 3 características iniciais para que nós entendamos como é a igreja que cresce. A igreja que tem paz, que tem temor e que tem conforto no Espírito Santo. Todas essas coisas representando a ação do Espírito em nós. Pois bem, irmãos, nós podemos perceber aqui essa constatação que o discípulo Lucas está fazendo, uma vez que ele é o autor aqui de Atos, sobre paz, sobre temor e sobre conforto, precisam ser corretamente entendidas. Porque essas são palavras que são abordadas até mesmo em contextos não cristãos. Você pode ver as pessoas falando em paz, falando em conforto, falando em temor, em várias maneiras diferentes. Agora, aquilo que o Espírito Santo provoca e que pode ser chamado por esses substantivos é diferente daquilo que nós observamos no mundo. A começar da paz. Quando Jesus fala sobre paz, ele mesmo afirma para nós que ele dá a sua paz de modo diferente da paz que o mundo dá. E é exatamente isso que eu quero que você entenda. Lucas está nos contando que a igreja naquele ponto tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. O que isso significa? Isso significa, meus irmãos, que olhando para a história que passou, até nós chegarmos aqui ao capítulo 9, nós podemos perceber que a atuação do Espírito Santo na igreja levou a igreja a experimentar várias tensões. E eu quero passear com você rapidamente aqui, para que você mesmo possa enxergar isso. Em Atos capítulo 2, a igreja começa com quase 3.000 pessoas, depois do sermão de Pedro. Depois, em Atos capítulo 3, Pedro e João curam um coxo na porta do templo e Pedro começa a discursar. O que acontece com ele? Ele é preso. Pedro e João são presos por causa do testemunho que eles deram diante de todo aquele sinédrio reunido, de que eles haviam curado o coxo na porta do templo pelo poder de Deus. E sabe por que isso chateou tanto os religiosos, meus irmãos? Porque o texto nos conta em Atos capítulo 3 que um homem, esse homem coxo que Pedro e João curou, era levado até a porta do templo diariamente. Olha o que diz Atos 3:2. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. A pergunta que nós podemos fazer aqui é: quem levava? Porque se ele era coxo, ele não podia ir sozinho. Quem é que colocava esse homem na porta do templo para que ele fosse lá e pedisse esmola? Meus irmãos, o palpite que eu tenho é que, pelo menos na ordem textual, é só você se perguntar assim, ó. Por um lado, você tem aqueles que ficaram bravos com os apóstolos porque eles curaram o coxo, em nome de Jesus. Quem foi que ficou bravo com os apóstolos por eles terem feito isso? Os religiosos fariseus. Então o meu palpite é que eram eles que estavam por trás desse homem estar indo lá. E eles ficaram tão chateados com Pedro e com João, porque em vez de darem esmola para a pessoa, eles curaram. E eles curaram em nome de Deus. Mas os fariseus tinham o nome de Deus, carregavam o nome de Deus e estudavam as leis de Deus também. A pergunta inicial talvez fosse essa: por que eles não curaram e nunca fizeram nada? Mas Pedro e João fizeram. Inclusive, a palavra que Pedro e João falaram para esse homem foi mais ou menos assim: olha para a gente. Isso está no texto, meus irmãos. O versículo 3 fala que quando esse homem viu Pedro e João entrando no templo, ele implorava que dessem uma esmola. E aí Pedro e João chegaram e falaram assim: olha aqui, olha para mim, olha para nós. Nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos nós vamos te dar. Em nome de Cristo, levanta e anda. E ele levantou. E ele andou. E os fariseus ficaram bravos com o milagre. Irmãos, se a gente fosse trazer isso para os nossos dias, é como se você tivesse um mendigo, um pedinte chato na porta da nossa igreja, pedindo esmola para todo mundo que entra, e de repente alguém faz com que esse mendigo não seja mais mendigo, dê uma casa para ele morar, cure os seus problemas de saúde, aí ele nunca mais vem importunar a gente, mas vai ter umas pessoas que vão: mas quem é que tirou aquele cara de lá? Quem que mandou tirar aquele cara de lá?
Com que autoridade vocês fizeram isso? E você vai perceber que a igreja estava em paz em Atos capítulo 9, porque até chegar lá, a pregação do evangelho começou a causar algumas tempestades. Por causa da perseguição e por causa do testemunho. E, inclusive, Pedro e João são libertos, meus irmãos, depois que a igreja se colocou em oração. E uma das informações mais curiosas sobre isso, em Atos capítulo 4, é que eles oraram no poder do Espírito Santo. E depois que eles terminaram de orar, o lugar em que eles estavam tremeu. O que também não acontece hoje em dia. Mas aconteceu ali. E depois você vai perceber que os apóstolos foram presos novamente em Atos capítulo 5. Estevão é morto em Atos capítulo 8. Você vai ver que a perseguição começou com Saulo a partir do capítulo 8 também, até que ele mesmo se converteu. E uma das coisas que nós notamos é que imediatamente antes de Atos 9:31, nos versículos que vêm exatamente antes, versículos de 26 a 30, Paulo, convertido, chegou lá no meio dos discípulos, só que ele não foi bem aceito. Porque os discípulos ficaram com medo que fosse uma emboscada. Os discípulos ficaram com medo que fosse um estratagema para que eles pudessem ser presos por Paulo. Eles não acreditaram na conversão de Paulo naquele momento. Até um capítulo atrás do livro, ele era um perseguidor e que mandava pessoas para a cadeia por causa do evangelho. Agora, Paulo estava lá pregando o evangelho. E quem intercedeu, meus irmãos, a favor de Paulo foi Barnabé. Ele chegou lá e ele convenceu os discípulos. Ele se converteu de verdade. Ele agora é um dos nossos. E aí, meus irmãos, Lucas diz, a igreja tinha paz por toda a Judeia. O que nós chegamos, o que nós concluímos com isso? Nós concluímos, meus irmãos, que Deus é muito mais soberano do que a gente pensa. Porque se os irmãos lembrarem e se atentarem, se você não viu, está na internet depois para você ver, os últimos temas que nós abordamos aqui, antes de falar sobre o crescimento da igreja, foi justamente tempestade. Foram justamente problemas, tribulações. Mas há um momento em que o Deus que envia as tribulações acalma a tempestade. Há um momento em que o Deus que está por trás dos problemas que a gente tem fazem com que os problemas se acalmem. E ele faz isso, meus irmãos, porque a tempestade é justamente o meio pelo qual Deus refina a igreja e a prepara para o trabalho. É esse o significado da paz que a igreja desfrutava na Judéia, na Galiléia e na Samaria. Esses foram os 3 lugares aonde todos esses episódios que eu citei de adversidades aconteceram. Judéia, Galiléia e Samaria. Samaria, inclusive, foi o lugar onde Simão o Mago se opôs a Filipe enquanto ele pregava. Então, Lucas pegou todas aquelas localidades, Judéia, Galiléia e Samaria, e colocou ali agora numa perspectiva de paz. Tudo que aconteceu de errado com a igreja, meus irmãos, todos os problemas que a igreja passou, aconteceram na Galiléia, na Judéia e na Samaria. Nessas 3 cidades, em Atos capítulo 9, a Bíblia diz, a igreja agora estava em paz. O que isso significa? Isso significa, meus irmãos, e nós aqui temos descoberto isso, há um momento em que a igreja de Deus passa pela tempestade, pela provação, pelo fogo da adversidade. Mas a gente fala que é pelo fogo, porque o fogo tem uma propriedade muito especial no metal. Refina e prepara. Quando Deus encerrou a tempestade, automaticamente o que isso significa para a igreja? Agora é o momento de começar a trabalhar. E sabe como é que nós percebemos isso textualmente também, meus irmãos? Logo depois desse relato de 9:31, o que você tem em 9:32, 35? Você tem Pedro curando um homem coxo também, chamado Enéas, que estava ali naquela situação há 8 anos, paralítico. E sabe o que é o mais interessante? Versículo 35, olha só. Viram quem? A Enéas curado. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Depois que a igreja foi purificada, meus irmãos, e hoje a nossa audiência está mais agitada, né? Deixa a Larinha. Meus irmãos, quando a igreja terminou de ser purificada, quando a igreja terminou aquele processo onde Deus estava agitando as coisas, sabe o que ele fez? A igreja começou a trabalhar e os frutos foram maravilhosos, porque não somente Enéas, mas o versículo 35 é muito claro. Todos os habitantes da cidade onde ele estava, que era Lida, e de Sarona, cidade próxima, todos eles se converteram ao Senhor.
Olha do que uma igreja purificada é capaz, meus irmãos. Então eu acredito piamente que tudo aquilo que nós passamos aqui, tudo aquilo que nós vivenciamos aqui, eram tempestades que Deus colocou no nosso caminho, para quê? Para que agora, entendidos, aprendendo a nossa lição, vislumbrando o Senhor como soberano, nós pudéssemos experimentar o quê? Um trabalho frutífero para a glória de Deus. E tem mais um detalhe interessante, meus irmãos. Atos capítulo 9 é o último relato de todos os milagres na Judéia, em Samaria e na Galileia. Em Atos capítulo 10, nós temos o centurião Cornélio, que morava em Cesareia, uma cidade que não fazia parte daquela região. Só depois que a igreja foi totalmente purificada e passou a desfrutar paz, a igreja foi capaz de alcançar outras pessoas. A igreja é chamada, sim, a pregar o evangelho por todo o mundo. Mas a igreja que prega o evangelho, meus irmãos, é uma igreja em paz. E eu acredito que nós temos que fazer essa análise porque em alguns momentos nós questionamos o nosso trabalho. Em alguns momentos nós questionamos aquilo que nós estamos fazendo. Em alguns momentos nós pensamos, mas será que aquilo vai adiantar? Será que isso vai adiantar? Será que está adiantando? O texto diz, meus irmãos, que há momentos em que Deus nos resguarda para nos purificar e há outros momentos em que Ele acalma as circunstâncias de oposição para que a igreja possa abençoar a si mesma e aos outros através do seu ministério. Por isso que nós passamos pela tempestade, meus irmãos. Nós aprendemos sobre a soberania de Deus, nós aprendemos sobre a graça de Deus, nós aprendemos a depender de Deus, nós aprendemos a nos resguardarmos do pecado e focarmos na santidade, para que assim nós possamos sair, para que assim nós possamos deixar os nossos ambientes e poder ver a igreja crescendo. A igreja que cresce é uma igreja em paz. E eu acredito piamente que paz é justamente a circunstância momentânea nossa, depois de muito tempo de adversidade, depois de muito tempo de tempestade. Por que Deus fez isso? Porque Ele estava nos preparando para quê? Para trabalhar. Então, esse tempo de bonança que nós estamos vivendo, meus irmãos, é o tempo em que Deus está nos chamando. É o tempo que Deus está nos comissionando a fazer a nossa missão. E você perceba, agora a sua missão vai ser um pouco diferente. Nós não estamos simplesmente buscando a frequência, nós não estamos simplesmente buscando a lotação, mas nós estamos buscando santidade, mas nós estamos buscando pureza, nós estamos buscando obediência. E é essa a consequência da tempestade, meus irmãos. Se as coisas ficaram agitadas e pararam, esse é o momento para você começar a trabalhar. Esse é o momento para você ser útil à sua igreja, para que agora você pregue a mensagem do evangelho com autoridade de alguém que experimentou o fundo do poço, mas que agora venceu as circunstâncias e pode ser considerado de fato um filho de Deus provado e aprovado. Deus tem esse momento para a igreja. O sábio Salomão disse lá em Eclesiastes: há tempo para todo propósito debaixo do céu. E quais são esses propósitos? Você já chegou a ler lá? O texto diz que há tempo de abraçar e há tempo, por exemplo, de afastar-se de abraçar. Há tempo de festejar e há tempo, por exemplo, de prantear, de chorar, de lamentar. Por que Deus quer que a gente lamente? Ora, porque esse é o meio mais poderoso para produzir arrependimento. E eu creio, meus irmãos, isso aconteceu. Eu creio que nós estamos vivendo isso. Deus está nos chamando para trabalhar agora com outra visão. O que é que nós queremos das pessoas? Nós cuidamos dos nossos muros, para que agora, quando as pessoas se juntem aos muros, elas tenham um evangelho para viver. Elas tenham um evangelho para vivenciar. Elas tenham obediência como alvo da sua vida. Essa é a bênção, meus irmãos, da tempestade. Deus acalmou o mar, ou melhor, Deus agitou o mar, mas com uma só palavra Ele acalmou o mar. Nós chegamos no outro lado e nós continuamos a trabalhar. Isso é o que Deus está esperando da igreja. A igreja que cresce, meus irmãos, é uma igreja que tem paz. Por toda a Judéia, Galileia e Samaria. Paz na origem dela. Depois ela alcança os confins da terra. Inclusive, lembrar de Atos capítulo 1, versículo 8 aqui é fundamental. Lembra o que Atos capítulo 8 diz?
que a gente citou aqui, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. O que está citado aqui em Atos 9:31? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Então agora a igreja estava pronta para atingir os confins da terra. Meus irmãos, eu me alegro muito em dizer isso, porque eu acredito, isso não aconteceu só conosco. Nosso presbitério está diferente. Nosso presbitério tem mentalidades diferentes, tem renovação. Nós estamos abraçando coisas novas. Há um tempo bom para a igreja presbiteriana no nosso presbitério. Há tempo bom para a igreja presbiteriana na cidade de Itapeva. E quando nós começarmos a nos unir, e quando nós começarmos a trabalhar em paz, a cidade de Itapeva vai conhecer o poder de uma igreja unida e em paz. Eu tenho certeza disso, porque isso aconteceu com aquela igreja também. Deus agitou para provar quem estava dentro mesmo, para provar a fé das pessoas que estavam ali. Deus agitou as águas para poder ver quem é que estaria no barco, ou quem é que fugiria do barco. Mas a tempestade, meus irmãos, não dura para sempre. A bonança é uma esperança que nós temos em Cristo, porque Ele pode acalmar a tempestade. E quando Ele acalmou, esse é o momento para aqueles que estiveram no barco, continuem o seu trajeto, porque eles vão chegar lá. Nós não estamos remando a esmo sem saber para onde nós estamos indo. Nós estamos remando ao nosso porto seguro. E o texto nos garante a chegada em paz. Quando nós estivermos em paz, meus irmãos, estaremos prontos para assim podermos experimentar a realidade do Espírito Santo. Inclusive, não esqueça, Romanos capítulo 5, versículo 1 nos diz assim: justificados, pois, mediante a fé, o que é que nós temos? Paz com Deus. Tudo isso é obra do Espírito Santo. Então, aonde o Espírito Santo está na igreja que cresce? O Espírito Santo está produzindo paz. O Espírito Santo está acalmando as tempestades. O Espírito Santo está mudando condutas. E nós falamos aqui insistentemente nos últimos domingos que quando o Espírito Santo, quando o Senhor manda a tempestade, é para que nós nos arrependamos. E aí você pode dizer assim: olha, eu até tenho coisa do que me arrepender, mas eu não estou vendo a minha vida sendo agitada por causa disso. Pelo contrário, eu estou até bem. Estou lá fazendo minha academia, estou lá ganhando meu dinheirinho, estou lá vivendo os meus sonhos. Parece que as coisas não estão assim agitadas do jeito que o senhor está falando, pastor. Eu não estou reconhecendo a tempestade na sua vida. Só que tem um detalhe nesse sentido. A Bíblia insiste em nos dizer o seguinte: que Deus repreende e disciplina quem Ele ama. Se as coisas estão muito quietas dentro da sua vida, isso pode ser um sinal de que Deus está disparando um sinal de alerta para você. As coisas estarem dando certo circunstancialmente não é um salvo-conduto para você fazer o que você quiser, mas pode ser um sinal de que Deus está entregando você a uma situação onde, pelas suas próprias escolhas e pecados, você mesmo vai cair. Eu creio piamente nisso, irmãos, porque é isso que a Bíblia diz. Se você pegar Romanos capítulo 1, você vai perceber que Deus entrega aos homens as suas próprias paixões para que eles aprendam. Inclusive, em 1 Coríntios, capítulo 5, Paulo vai dar um conselho, o apóstolo Paulo vai dar um conselho para aquela igreja, que é mais ou menos assim. Sabe aquela pessoa que está fazendo coisas imorais e a igreja está vendo? Sabe o que você faz com ela? Entrega ela para Satanás. Está escrito bem claro lá. E se você ficou assim, nossa, mas entregar para Satanás, o que será que é isso? Será que a gente puxar um alçapãozinho assim, a pessoa cai e vai parar no inferno? Não, porque o inferno não fica embaixo, e nem o céu em cima, tá? Mas é uma forma, e John Piper explicando essa frase diz assim, Satanás é um mestre muito mais duro do que Deus. É por isso. Entregar para Satanás significa exatamente o que Deus faz em Romanos capítulo 1, entregar você ao que de pior existe dentro de você, aos seus piores desejos, as suas piores vontades, as suas piores virtudes, se é que existe uma virtude ruim, mas as suas piores características, e aí você vai aprender sozinho onde é o fundo do poço. Meus irmãos, Deus repreende e disciplina quem Ele ama. A igreja viveu em paz porque antes viveu na tempestade. A igreja não vive num estado de marasmo. A igreja não vive, a igreja de Cristo, eu estou dizendo, não vive num estado onde vai haver monotonia, onde as pessoas vão bocejar porque não tem nada para fazer. Não. A igreja que experimenta a paz é porque estava agitada antes. E é isso que o texto está nos mostrando. A igreja que cresce, meus irmãos, tem paz. Quando ela estiver em paz,
ela alcança os confins da terra. E eu creio que isso vai acontecer. E eu quero convidar você a crer também. Segunda coisa que o texto nos diz, meus irmãos, é que havia temor. E esse é um outro ponto que eu acho muito importante de nós elucidarmos aqui. Porque algumas pessoas dizem assim, que temor, na verdade, não é medo. Temor é um respeito reverente que a gente tem por Deus. Eu quero dizer para você que isso não se sustenta. Nem teológica, nem bíblica e nem gramaticalmente. Por quê? Porque a palavra temor que aparece aí, se você olhar ela no texto grego, você vai perceber que a palavra em questão é phobos, que foi traduzida por temor. Phobos é o termo grego de onde vem o nosso substantivo fobia. E o que é fobia? Quando você diz, por exemplo, que você tem claustrofobia, significa que você tem medo do quê? De claustro, né? De lugar fechado. Fobia é aquela sensação de terror iminente, aquela coisa de você tem que estar atento porque ao seu redor vai acontecer alguma coisa e você tem que estar preparado. Esse é o sentido da palavra fobia. E eu quero dizer para você que Lucas escolhe exatamente essa palavra temor, que no original, como eu disse, é phobos ou fobia, porque a última vez que essa palavra apareceu no livro de Atos, a palavra temor, sabe em que momento foi? Em Atos capítulo 5. E sabe o que aconteceu em Atos capítulo 5? Ananias e Safira mentiram para o Espírito Santo, com uma oferta que eles haviam feito. Barnabé vendeu um terreno, deu o valor desse terreno aos pés do apóstolo Pedro. Ananias e Safira fizeram o mesmo. A diferença é que eles venderam o terreno, pegaram uma parte do dinheiro e a outra parte eles entregaram para a igreja. No momento em que eles depositaram a oferta diante de Pedro, Pedro disse assim no versículo de número 3: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? E naquele mesmo momento, meus irmãos, Ananias caiu no chão morto. Sabe qual foi a consequência disso? Atos capítulo 5, versículo 5. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Depois que essa palavra temor aparece aqui no capítulo 5, versículo 5 e versículo 11, ela não aparece mais no livro de Atos. Ela só volta a aparecer em Atos 9, 31. Dizendo o seguinte, que a paz que a igreja vivia não era entendida como um momento onde Deus estava te deixando tranquilo para tomar suas decisões. A paz circunstancial que a igreja vivia naquele período não era um salvo-conduto para você tomar as decisões que você julgasse que você deveria tomar. Deus não dá essa liberdade para que nenhum de nós viva assim. Deus não dá autorização para que num momento da vida nós hajamos sem considerar nos seus princípios. E é por isso que aquela igreja tinha temor, porque eles sabiam o que Deus fez lá atrás, eles sabiam do que Deus havia feito na igreja, e eles sabiam que Deus continuaria atento a todos os passos que a igreja desse. Por causa disso, meus irmãos, a igreja tinha temor, e o texto diz temor do Senhor. Temor é algo essencial para a nossa caminhada com Deus, porque quando a gente perde o temor ao Senhor, meus irmãos, nós nos sentimos livres demais. E o texto, inclusive, vai usar dois verbinhos que caracterizam esse temor. O texto diz que aquele povo se edificava e caminhava no temor do Senhor. Edificava e caminhava. A ideia aqui é, tanto você está construindo alguma coisa, o temor é o alicerce da sua construção diante de Deus, e ao mesmo tempo o temor é aquilo que norteia a sua caminhada. Você não dá passos, você não toma decisões, você não age sem considerar naquilo que o Senhor diz na sua palavra. É por isso que o temor do Senhor estava aqui. Irmãos, era por isso que a igreja era perseguida. Porque os homens que pregavam o evangelho não temiam ninguém. A única coisa que eles temiam era Deus. E quando Paulo falava sobre esse temor dele, ele falava, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Paulo tinha medo de ser infiel ao Senhor, mesmo sabendo das consequências que a pregação dele teria na sociedade. E meus irmãos, temor ao Senhor é aquilo que nos deixa mais corajosos, sabe por quê? Porque você consegue perceber quando a sua pregação do evangelho entristece as pessoas. Você consegue ver quando a pessoa não gosta daquilo que você está falando em termos de arrependimento. Você consegue notar isso pela expressão, pela face, pelo olhar, pela maneira que a pessoa reage quando você está falando com ela. A diferença é que naquele tempo, Deus levantou homens que não temiam essas coisas. A única coisa que eles temiam é o Senhor.
E é por isso que aqui mesmo no livro de Atos, no capítulo 20, no versículo 24, quando Paulo conversa com os presbíteros lá de Éfeso, ele fala assim para eles: eu não considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a carreira e que eu guarde a fé que eu recebi do Senhor Jesus. Meus irmãos, temor do Senhor te deixa corajoso. Mas quando você começa a temer homens, obviamente, você fica extremamente amedrontado, improdutivo. E você não consegue agir, e você não consegue pregar, e você não consegue testemunhar. É claro que eu não concordo com tudo que aquele pregador batista chamado Charles Wesley, juntamente com o seu irmão John Wesley, diziam. Eles eram arminianos na essência, mas eles têm uma frase que eu gosto bastante. Eles são os fundadores da que ficou conhecida no tempo como a Igreja Metodista. Eles afirmavam assim: me dê 100 homens que nada temam, senão a Deus, e nada queiram, senão a glória eterna, e eu vou abalar o mundo. Era isso que eles diziam. E a dúvida é a seguinte: onde que nós vamos arrumar 100 homens assim? Onde que nós vamos arrumar 100 pessoas que só temem a Deus? Que a única coisa que eles temem é a ira de Deus, mais nada. Onde estão essas pessoas? Meus irmãos, o Espírito Santo as coloca todas na igreja. E é exatamente isso que o Senhor prova. A tempestade deixa a gente com medo. A gente acha que o nosso barco vai virar. Mas se foi o nosso Senhor que mandou cruzar o mar, nós ficamos tranquilos. Foi o Senhor que mandou. Então isso acalma o nosso coração e faz com que a gente prossiga. O temor do Senhor tem esse poder. Você faz o que deve. E eu acredito que tem algumas coisas que a gente reluta em fazer, porque a gente não teme o Senhor, mas a gente teme as consequências do ato. Quer ver um exemplo? A Bíblia diz, por exemplo, que nós temos que confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Mas peraí, confessar os nossos pecados uns aos outros, gente? Mas será que isso aí, será que isso daí vai dar certo mesmo? Ora, a Bíblia mandou. Mas qual é o temor? Mas será mesmo que isso aí funciona? Será que as coisas... Gente, temor a Deus faz você olhar para o texto, faz você olhar para a palavra, faz você olhar para a ordem e cumprir a ordem. Sem enrolação. Sem medo. É para conversar? É para falar? É para mudar? É para se arrepender? Agora, quando a gente começa a temer outras coisas, a gente acaba ficando, gente, mas será? Mas será que isso aí dá certo mesmo? Será que isso aí pode? Será que isso aí seria de bom tom? Eu não sei, viu? Muito embora exista uma ordem assim, clara e expressa na palavra, às vezes a gente pensa, será? Será mesmo? É isso mesmo que o texto está falando? Não se esqueça que essa é a essência do primeiro pecado que a Bíblia registra. É a serpente chegando lá para Adão e Eva e falando assim, mas será que é isso mesmo que Deus disse? Que vocês vão morrer? Certeza? É isso mesmo? Meus irmãos, temor do Senhor é algo que edifica a sua vida e faz você caminhar. E por último, além de paz e de temor, como nós falamos, a igreja gozava do conforto do Espírito. E essa aqui é a minha parte preferida. Muito embora eu não tenha tanto tempo assim, eu vou tentar resumir o que eu vou falar em uma frase bem curta. Por que você acha que conforto é o terceiro item da lista e não o primeiro? Lucas foi muito sábio quando ele escolheu as palavras. E nós sabemos que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Não existe uma vírgula sequer da palavra que não esteja ali por uma clara e manifesta intenção por parte do autor inspirado pelo Espírito. Por que os irmãos acham que conforto é o último item dessa lista? É porque, irmãos, a paz e o temor são exatamente as circunstâncias que nós experimentamos que geram esse conforto. Porque se eu estou em paz e se eu estou temendo a Deus, eu não vou temer possíveis retaliações que possam surgir no meu caminho. Porque quando essas retaliações surgirem, quando eu começar a atrair, por exemplo, o desgosto das pessoas, eu vou pensar, será que eu estou no caminho certo? Aí o Espírito Santo vem e diz, sim, você está. Porque esse é o caminho natural de todo pregador do Evangelho, de todo profeta, de todo filho de Deus. Quando você e eu começarmos a caminhar e a obedecer ao Senhor e a gente perceber que talvez a nossa vida
acabe atraindo coisas que a gente não esperava, a gente vai pensar, mas será que é isso mesmo? E o conforto do Espírito Santo vem para dizer o seguinte: é isso sim. Nós não vamos, meus irmãos, sentir conforto em situações nas quais nós estamos tentando fugir daquilo que o Senhor quer que nós façamos. Aquela igreja aprendeu isso, a igreja de Atos aprendeu isso. Se nós estamos relutando em obedecer os nossos mandamentos, pode ter certeza que o Espírito Santo não vai agir para dar conforto, mas o Espírito Santo vai agir para dar incômodo na sua vida. Se você talvez tenha tentado abraçar um caminho onde a obediência não é a opção, se você tem tentado abraçar caminhos que são contrários aos mandamentos da palavra, você não vai ter conforto. Muito pelo contrário, o Espírito Santo vai incomodar você a tal ponto de dizer: você está no caminho errado, você precisa sair de onde você está, você precisa ir para o lugar onde você precisa ir. É por isso que o conforto é o terceiro item da lista, meus irmãos. E conforto, inclusive, não é só um atributo do Espírito Santo, mas é um nome dele. Porque, em outros termos, essa palavra grega que foi traduzida aqui como conforto, foi traduzida como consolo, por exemplo, no Evangelho de João. O Evangelho de João chama Jesus de Consolador, ou de Paráclitos. E a palavra conforto que aparece aqui é paráclesis. É a mesma. Uma é substantivo, o outro é adjetivo. Então, se o Espírito Santo é o nosso Consolador, veja como ele está envolvido no processo de crescimento da igreja. O Espírito Santo, meus irmãos, não se manifesta onde tem agitação. O Espírito Santo se manifesta onde as pessoas estão em paz, onde as pessoas caminham no temor do Senhor e onde elas precisam desse encorajamento para que elas continuem prosseguindo, para que elas continuem indo. Obedecer ao Senhor vai cansar você. Inclusive tem uma música dos Vencedores por Cristo que eu acho maravilhosa, que, se eu não me engano, está no álbum Louvor 9. E essa música fala, entre outras coisas, que o teu povo clama pelo teu amor, cansado pela transgressão. Ser santo dá trabalho. Ser santo implica em negação das nossas vontades. Ser santo implica em mortificação do nosso eu. E sabe o que vai levar você a continuar caminhando, mesmo em face desse cansaço? É o Espírito Santo. É o conforto do Espírito Santo. E é isso, meus irmãos, que ele nos produz. É isso que ele nos outorga. Para que nós cresçamos, o Espírito Santo precisa estar habitando abundantemente no nosso meio. E nós sabemos que ele está presente se em nosso meio nós percebermos paz, temor e conforto. E é por isso que eu quero encerrar esse momento perguntando para você: qual é a sua situação? Perguntando para você em que ponto você está. A igreja estará preparada para crescer quando houver essa unidade aqui. Quando nós todos estivermos buscando o Espírito Santo para que nós caminhemos na obediência e não tentemos arrumar desculpas ou arrumar subterfúgios para que nós não façamos o que nós devemos fazer. O Espírito Santo é aquela voz no seu coração que vai responder: é difícil? É. Vai doer? Vai. Mas eu estou com você e é o caminho certo. E não existe sono mais gostoso, meus irmãos, do que o sono da consciência limpa. O sono da consciência obediente. O sono da consciência aprovado por Deus. Que Deus possa nos dar desse presente. Que Deus possa nos dar dessa alegria. E que Deus possa fazer essa cidade conhecer o poder de uma igreja provada e aprovada por Deus. Que Ele assim nos abençoe. Amém.